Tanto de você. Tim Maia, o síndico aqui na nova Rádio Globo. Papo de almoço. Estamos de volta aqui com o nosso Papo de Almoço e hoje o tema, meus amigos, é erro médico. É um assunto da maior importância, todos falam sobre isso e todos deveriam mesmo falar. Porque no Brasil é uma quantidade imensa de casos diários de gente que sofre por conta de atendimentos que não foram feitos corretamente. Mas eu acho que existe, eu até vou consultar aqui o Dr. Carlos Alberto Jaimovich, que é um especialista no assunto, é um perito, além de ser também um cirurgião plástico. Existe uma diferença entre eventos adversos e erro médico, não é, doutor? Os eventos, eles podem estar relacionados a, por exemplo, uma infecção hospitalar, alguma coisa que não seja exatamente um erro, mas um evento indesejado que pode acontecer em alguma intervenção médica. O senhor poderia fazer para nós uma explanação do que é que pode ser considerado erro e o que é, vamos dizer assim, uma eventualidade que pode acontecer e que não significa irresponsabilidade? Muito obrigado. Existe inicialmente a necessidade de se entender o que vem a ser o erro médico e o suposto erro médico. Quando existe alguma coisa que fugiu do controle do médico ou do próprio paciente, é logo classificado como erro. Mas para caracterizar um erro é necessário que hajam 3 fatos. Que seja caracterizado uma imprudência, que é fazer o que não sabia, a imperícia, que é fazer a imperícia, que é fazer o que não sabia, a imprudência é fazer o que não devia e a negligência, que é não fazer o que devia. Então, esses três elementos, obrigatoriamente, têm que estar presentes para que se caracterize um erro médico. Além disso, existe uma coisa chamada nexo causal. É necessário que se prove que o médico agiu erradamente e que aquele erro gerou um dano para o paciente. Então, são 2 coisas distintas e que, no final, é necessário que haja uma caracterização. O terceiro qual é mesmo? O terceiro seria o que você falou, dos efeitos adversos. Os efeitos adversos. Efeitos adversos, tem uma coisa que o senhor não mencionou aqui e que me parece que foi fundamental no caso foi no seu caso, Karina, que foi a falta de informação precisa ou de troca de informações precisas entre o paciente e o médico, no sentido de deixar o paciente consciente de todos os riscos, de todos os processos do tratamento, seja ele ambulatorial, seja cirúrgico, enfim. Não foi, Karina, você que teve um problema de o que o médico falou não era exatamente o que estava acontecendo? Não, na realidade, assim... Conta seu caso, por favor. Meu caso, deixa eu contar meu caso. Na verdade, eu tenho uma formação de área de saúde, eu trabalhei nos grandes hospitais de São Paulo, Einstein, Samaritano, trabalhei no Grupo Fleury fazendo gestão, minha formação é de área de saúde, tenho um MBA executivo em gestão de saúde, eu tenho pós-graduação em saúde, então eu conheço o background. Então, eu trabalho com médicos há muitos anos e eu conheço o background. O outro lado da história, não sou uma paciente leiga. Então, eu fui para o hospital com alguns sintomas gastrointestinais. Na época, tinha saído na Veja a capa, tava aquela epidemia de H1N1, eu achei que eu estava com H1N1, sei lá, enfim. Não teria ido em outras condições, mas por causa da epidemia, acabei indo para o hospital. E no hospital... Eles fizeram uma série de exames, cheguei lá muito cedo e fizeram uma bateria de exames, fiquei lá 6 horas, me vasculharam, porque aproveitam para faturar, né, em cima dos convênios, enfim. E depois disso, lá eu cheguei à conclusão, não era H1N1, não era aquela gripe, tinha dado, enfim. Fizeram os exames, eu falei, então vamos embora, porque já eram 4 horas da manhã. E eu continuava com aqueles sintomas gastrointestinais, chamaram um gastro, e esse gastro falou assim, olha, nós vamos retirar a sua vesícula. Eu falei, olha, eu nem sei onde fica a vesícula, porque eu nunca senti nada, eu como de tudo e eu não tenho problema nenhum de vesícula. Então, eu realmente não autorizo essa cirurgia. Eu estava deitada, estava mal, estava debilitada, enfim.
Eu estava com a minha família lá. E ele falou, não, nós temos que tirar a sua vesícula. Eu falei assim, doutor, eu sei, os sintomas que eu tenho não tem nada a ver com a vesícula. Tem? Ele falou assim, não, realmente não, mas isso a gente trata depois. Eu falei assim, não vai. Eu me recusei a assinar o termo de autorização. Eu disse, eu não vou assinar esse termo de autorização, eu não autorizo a cirurgia. E ele chamou a minha família do lado, longe, eu já estava deitada, enfim. Falou que eu iria morrer se não fizesse a cirurgia, naquele momento, às 4 horas da manhã, com 39 de febre. E eles, leigos, assinaram, acreditaram no médico. A origem do seu problema era uma infecção alimentar. Exatamente. Eu estava com uma infecção alimentar. E aí era só voltar para casa que eu sou. E meus familiares assinaram o termo e eu acabei sendo operada de uma coisa que eu não queria. Isso mudou o procedimento nesse hospital, porque como gestora da área de saúde, eu tenho influência e conheço as pessoas. E neste hospital, a partir daquela data, eles proibiram que o paciente consciente fosse operado sem a assinatura dele mesmo, ou, se ele não pode escrever, uma menção verbal com testemunhas de que ele autoriza aquele procedimento. O paciente tem direito de escolher sobre as ações que vão ser feitas sobre o corpo dele. O que aconteceu ali, já só esse simples fato já é um crime. Doutor Carlos Alberto, então a gente está aqui ouvindo a história da Karina e pensando, primeiro, o cara fez uma imprudência porque ele não sabia qual era o problema dela, ele apareceu com a possibilidade de vesícula, mas embora nada clinicamente indicasse isso. Portanto, isso seria uma imprudência. Mas também uma imperícia, não, né? Nesse caso, a cirurgia que ele fez, em tese assim, da vesícula, foi uma cirurgia bem sucedida, embora desnecessária, né? Não foi bem sucedida. Não foi bem sucedida? Não foi bem sucedida. Então é o segundo capítulo. Não foi bem sucedida. Como foi o resultado? Acontece que quando você opera uma pessoa nas condições, não tinha a menor necessidade de fazer uma cirurgia, quanto mais de emergência e urgência nas condições que eu estava. Ele me abriu num quadro que eu estava com uma infecção gastrointestinal, quer dizer, uma cirurgia de vesícula que normalmente você é liberado do hospital em 2, 3 dias. Eu fiquei 15 dias internada, eu tive uma sepsemia. Tomei mais de 8 antibióticos, fiquei assim debilitada e até hoje eu tenho sequelas por causa disso. Eu tenho um monte de restrições alimentares, eu comia tudo. Eu nunca tive nenhum problema de alergia, nenhum problema alimentar. Na minha vida, tinha uma vida normal, pessoa saudável, normal. A partir dessa data, eu tenho uma série de restrições alimentares, eu tenho um monte de alergias, porque eu tive... Toda minha questão digestiva ficou bagunçada pelo excesso de antibióticos, pela retirada de vesícula, enfim. Uma série de sequelas que eu tenho até hoje por causa dessa imperícia, imprudência, negligência. E você, qual foi o seu, depois desse evento, depois de sair do hospital, qual foi a sua iniciativa? O que você fez? Bom, como eu conheço o background da história, eu trabalho... Você já trabalhava nessa área? Eu fazia gestão na área de saúde. Eu trabalhava em grandes grupos, eu cuidava de operações de área de saúde. Então, eu trabalhei no Grupo Fleury fazendo gestão, trabalhei no Salomão Isopp fazendo gestão, trabalhei no Hospital Samaritano, trabalhei em vários hospitais. Uhum. Então, eu conheço o outro lado da moeda. Então, a primeira ação que eu tomei foi, no hospital, foi pedir que esse tipo de procedimento de que familiares autorizam, a não ser que o paciente esteja em coma e não tenha condição e a família tomar uma postura... de que o paciente consciente tem direito de fazer a sua escolha, decidir pelo que ele quer fazer com o seu corpo. Eu estou consciente, mesmo que eu tivesse um problema de vesícula, que não era o caso, eu tinha o direito de escolher se eu quero fazer a cirurgia ou não. E não nenhum familiar meu, se eu estou consciente e saudável, eu tenho o direito de optar. Olha, eu conheço um caso, minha mulher teve um problema parecido, ela tinha o que posteriormente se verificou como sendo líquidos no abdômen e tal, mas estava uma dor muito forte, não sei o quê. Tiraram o apêndice dela, já tinham aberto. Não, o apêndice tá bom, mas já que tá aqui, vamos tirar. Enfim, ela fez uma cirurgia e, enfim, não sei para que tiraram o apêndice dela, mas o problema que ela tinha continuou. Pois é, depois exatamente. Agora, eu fico em dúvida também, aqui sendo, né, justo, a gente tá aqui do lado de um médico e do lado de um advogado que cuida de casos assim, e de você que faz gestão, né? Depois temos aí também a Cláudia, que é uma vítima de uma coisa aí muito mais grave. A gente vai falar daqui a pouco. Mas tem uma hora que o médico também tem uma responsabilidade enorme de salvar a sua vida. E ele, como qualquer outro profissional,
tem uma intuição ou uma capacidade limitada de ver as coisas e tem que tomar atitudes porque o que ele não quer é que você piore, né? E aí eu fico pensando, fazendo uma analogia assim, né? Todo mundo, em todas as profissões, fica em dúvida ou escolhe, de repente, a solução que não é a ideal, né? Eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Perfeito. Agora, o que me parece grave no seu caso é que você teria que concordar. Exatamente. Não é? Exatamente. Na verdade, o Léo, eu concordo plenamente com o que você está falando e corroboro da sua opinião, mas a questão o médico é um ser humano, ele tem todo o direito de errar. Então, assim, a gente tem que contar com um percentual de erros, porque os médicos são seres humanos. É que a gente endeusa, normalmente a gente endeusa o médico, acho que tem essa e ele visão, tem essa né? questão de que ele tem que acertar sempre. E não vai acertar sempre, e a gente nem pode esperar um percentual de erro médicos. É aceitável. Agora, o que não é aceitável é que, por exemplo, no meu caso, um hospital que este médico é reconhecidamente um médico que eles chamam no jargão médico, um médico que opera gripe e que todos os outros médicos sabem e que o hospital também sabe e que isso é varrido para debaixo do pano porque ele gera faturamento para o hospital. Então, aí a gente está falando de outra coisa. A gente não está falando de erro médico. Erro médico, eu admito, são seres humanos, não são deuses, vão errar. Agora, quando tem um corporativismo desta forma, e por isso que o Brasil hoje tem como principal causa de morte no país, são 450 mil vítimas por ano de mortes por erro médico, não é câncer, não é ataque cardíaco, não é já assaltante. ganha de câncer? Ganha, é primeiro lugar de causa morte no Brasil, são 450 mil vítimas por ano, primeiro lugar de causa morte no Brasil é erro médico. E isso não é só porque eles erram. A gente tem, assim, tem várias falhas, muita faculdade que abriu, que não tem condição de formar médico, a estrutura às vezes não facilita, eles são humanos, eles vão errar. Agora, esse corporativismo que encobre os colegas e sabem o que está acontecendo, de médicos que operam sem necessidade, de médicos que usam medicamentos bancados pela indústria farmacêutica e varre toda essa história por debaixo de pano e o hospital encobre também, porque está gerando faturamento e faz vista grossa, isso é que aumenta o nosso número neste volume. Olha, esses números que a Karina Paratnik citou para a gente aqui são impressionantes, né? Da quantidade de gente vítimas de erro médico e quantidade de gente que morre. Morre mais gente de erro médico do que de câncer. Kátia é advogada e lida com esses assuntos, assim, especialista em direito do consumidor. A notícia que eu tenho aqui é que em 4 anos o número de processos por erro médico cresceu 140%. A pergunta é, está o cidadão mais consciente dos seus direitos, também com a possibilidade de pesquisar na internet para ver se o seu tratamento está de acordo com o que a maior parte dos médicos faz, enfim, se ele tem condições de pesquisar, porque até 20 anos atrás você acreditava no que o médico falasse. Verdade. E o médico tinha uma postura de deixa comigo, e não precisa te explicar porque você não vai entender. E aí você falava, não, peraí, eu quero entender o que está acontecendo, qual é a suspeita, talvez até para poder pedir uma segunda opinião, porque pode ser que alguém pense diferente do senhor, mas hoje em dia eu acho que isso é mais comum. O paciente questiona mais, o que é saudável, até para ele entender as limitações do tratamento dele e não ficar simplesmente passivo na história, né? Mas o aumento da quantidade de queixas se deve ao aumento da quantidade de erros ou a uma postura mais consciente dos pacientes brasileiros diante da classe médica? Eu respondo que seriam os dois. Tanto o povo, a população brasileira, ela está mais informada, até pelas oportunidades da internet, ela está mais consciente. Ela hoje sabe exatamente, mas chegando ao exemplo dela, eu posso falar o seguinte, bem próximo à minha família tem uma pessoa que é portadora de angioedema hereditário. Essa doença traz muitas dores abdominais e o acesso para descobrir se ela é portadora ou não, ela foi descobrir com 40 anos. E ela já tinha sido operada,
ela já tinha foram várias vezes para os hospitais achando que era alergia e ela era portadora de uma doença raríssima. Então, assim, há casos e há casos. A gente tem que analisar, conforme bem o doutor colocou, a situação. Você imagina, chega uma pessoa dentro do hospital com fortes dores, com fortes infecções, ele tem que fazer alguma coisa. Ele não pode deixar de fazer com medo de ter um processo com erro médico. Então, os médicos hoje, atualmente também, eles sofrem muitas ações de erro médico e muitas vezes, ao final, não é erro médico. É uma situação do próprio organismo da pessoa e os sintomas que as pessoas chegaram a relatar inicialmente não era o de fato, porque às vezes a pessoa, quando ela está com muitas dores, elas relatam, não é, doutor? Dores aonde que ela não existe, ela já não está conseguindo mais identificar. Mas, caso seja ao final constatado o erro médico, tanto o hospital quanto o médico, ele vai ser responsabilizado. Ele pode ser responsabilizado na área criminal, na administrativa e também na civil. Ele pode ter que indenizar todo esse paciente, porque a relação entre o paciente e o médico e o hospital é uma relação de consumo. Então, aquela pessoa que constatou que foi erro médico, ela tem que buscar a justiça. Mas lembrando também que o direito de ação ela é um direito constitucional. Cabe ao juiz, ao perito, aos médicos, até se defender para saber se foi erro médico, se foi consequência alheia à sua vontade, para ver se vai ganhar ação ou não. Nós temos muitas ações ajuizadas, mas não quer dizer que o resultado dessa ação seja sempre procedente. Porque, como o direito de ação ele é constitucional, qualquer pessoa pode chegar a ajuizar uma ação e falar que foi erro médico. E as consequências dessa ação ela vai ser por anos julgadas, vão ser comprovadas ou não, para saber se de fato foi erro médico ou não. Mas aí está aí o Dr. Carlos Alberto Jaimovich, que tem uma atuação que eu diria corajosa e difícil, que é de ser pedra e vidraça, não é? Você é perito também para avaliar em situações o que houve de fato de erro, que podia ser evitado, e o que foi imprudência ou irresponsabilidade, não é, doutor Jaime? O perito em causas médicas, ele é o que se chama de longa-manus do juiz. Isto é, o juiz, por não ser médico, ele indica um profissional habilitado para fazer uma avaliação técnica daquilo e poder firmar o convencimento dele, se houve ou se não houve o erro. Existe uma interpretação que já perdura há muito tempo no Brasil e que vai continuar ainda, até que alguém resolva mudar, é que, em princípio, ninguém formado em medicina pode ser classificado como um imperito, porque ele se formou em medicina e tem um diploma. Isso é um equívoco, porque o simples fato do indivíduo ter se formado não dá a ele conhecimento suficiente para fazer uma neurocirurgia, por exemplo, ou fazer uma cirurgia plástica, por exemplo. Então, esse equívoco já deveria ser corrigido na interpretação da lei. O outro aspecto que foi relacionado pela nossa amiga Palatnik é o aspecto da perícia. Se fosse me perguntar do que eu acho do caso, eu diria eu não posso achar, porque o perito ele não cria e não crê. O perito vê. Então, ele só pode interpretar alguma coisa e passar para o juiz a sua interpretação, para que o juiz estabeleça os juízos de valores, aquilo que efetivamente está constando dos autos. E aí vem o primeiro grande alerta. Todo ato médico deve ser previamente avisado ao paciente, as suas perspectivas, as suas possíveis complicações, etc. Os conselhos de medicina, em algumas vezes, estabelecem que isso é feito, mas não precisa ser feito por escrito. Mas, juridicamente, se esse documento não existir, ele já parte do pressuposto de que o médico negligenciou na informação. O grande problema da
estar em dia com o que foi aconselhado, que nós temos a internet, nós temos o Dr. Google, mas isso não dá à pessoa, ao consulente, condições de poder avaliar. Porque só questionar. Exatamente. O que nós vemos hoje em dia é que está todo mundo desesperançado, está todo mundo desesperado e todo mundo à procura de um milagre. Então, se alguém me pedir um milagre, eu vou dizer não. Esse médico, eu no caso, não sirvo. Mas se você procurar, você vai acabar encontrando alguém que te prometa o milagre e aí começa o famigerado erro. Doutor, eu peço licença. Meus amigos, o papo está muito bom. Eu queria só complementar dizendo que a justiça absolve a maior parte dos médicos acusados de erro. Isso é um fato que a gente tem que lidar com ele. Pessoal, 12:31, a gente vai pro break, vai ouvir um sonzinho. Daqui a pouco a gente volta falando sobre erro médico aqui no nosso Papo de Almoço. Papo de Almoço. Papo! 5 cabeças.
Hips Don't Lie. Papo de almoço. Rádio Globo. Estamos de volta aqui com o nosso Papo de Almoço aqui no Rio. E agora falando sobre, hoje, né? Falando sobre erro médico na companhia de Karina Palatnik, que foi vítima de um erro médico e trabalha em gestão de saúde. A Cláudia Valaperte, que a gente vai contar a sua história pra gente agora, Cláudia. Também o cirurgião plástico da Santa Casa e perito integrante do CREMERGE, Dr. Carlos Alberto Jaimovic, e advogada especialista em direito do consumidor, Kátia Vita. Na primeira parte do programa nós falamos o que seria a diferença entre um erro médico e um evento adverso, ou seja, aquilo que acontece e pode acontecer, né, imprevisível e tal, pode fazer com que as coisas não saiam tão bem, porque saúde não é uma ciência matemática, né? É um negócio que cada organismo é de um jeito, cada evento pode ter infinitas probabilidades de andar para um lado ou para o outro, enfim, não é uma coisa assim tão certa e tão segura para a gente não imaginar que eventos imprevisíveis não possam acontecer. Agora, existe a diferença, como é que era o nome daquilo que você falou, Kátia, daquilo que tem resultado? O nexo causal. O resultado, o que acontece? O médico, ele não tem a obrigação de levar o resultado. A obrigação de meio, ou a obrigação dele é uma obrigação de meio. Ele tem que fazer de tudo para salvar aquela pessoa, para fazer o tratamento. Com exceção, que a obrigação de resultado, o médico cirurgião plástico. O cirurgião e ele tem plástico, que melhorar. acho que a transfusão de sangue também, né? A transfusão de sangue. E, se não me engano, a ortopedia também, né? A vacina, isso tudo Algumas é obrigação de resultado. Você tem que chegar lá com o resultado. Eu fui fazer uma cirurgia plástica. Eu quero ajeitar os seios. Eu não posso sair com pior do que já estava. No mínimo, tem que sair melhor, né? Acontece aqueles casos da pessoa que vai lá para operar, vai fazer uma varize, aí nego amputa a perna. Ih, não, era outro cara. É isso aí. Então, assim... Aí tem essas lendas assim também, isso. Né? Não é lenda, não. Já. Não, digo assim... E acontece muito, Não é né? lenda, não. Não é lenda, não. É real. Isso é real, mas a gente não sabe. Eu não sei nenhum caso aqui agora para especificar. Isso. Mas existe. E perto disto, não é exatamente assim, a gente vai ouvir a história da Cláudia Valaperte, que passou por uma experiência muito dolorosa. Conta pra gente, Cláudia. Oi, gente, boa tarde. Eu estou muito contente de estar aqui e poder falar de um assunto tão importante e que só veio à baila por conta desse caso com esse médico, né, que levou a óbito a paciente dele. No meu caso aconteceu o seguinte... Só interromper, a gente está falando aqui do conhecido doutor Bumbum, que, olha, eu não sei se foi ele que se autodenominou Bumbum, mas já não dá para levar. Eu ficaria muito sério, em dúvida. É verdade. Olha, procura um médico que é muito bom. Quem? O doutor Bumbum. Mas ele é muito marqueteiro, né? Ele é muito marqueteiro. Isso foi um marketing. Ele que inventou esse negócio de doutor Bumbum para ele ou foi as pacientes que o chamaram assim? Alguém sabe? Nas redes sociais, ele coloca Dr. Denis Furtado... Aí, em muitas declarações, ele coloca, entre aspas, doutor Bumbum. Então, isso é já para quê? Isso foi um marketing, né? Ele é muito marqueteiro. Nós vamos falar disso depois, porque eu li pacientes dele dizendo que chegaram para uma consulta às 7 da manhã na casa dele e foram atendidas às 9 da noite. Absurdo. Eu já não ia, eu já teria ido embora e tal. Enfim, mas quais os cuidados que o paciente tem que ter diante de uma consulta ou de uma cirurgia? Isso a gente vai falar depois. Vamos ouvir o caso da Cláudia, que é muito mais sério do que isso. Eu internei para fazer uma cesariana e fiz a cesariana com a mesma equipe que havia feito do meu primeiro filho. E ontem, como eu sabia que eu vinha para cá, né, eu comecei a lembrar do que aconteceu comigo. E eu até esqueci de relatar para a própria equipe da rádio. Essa mesma profissional, eu sou alérgica à penicilina. E como já era paciente dela, o meu consultório ficava no mesmo prédio dela, minha sala praticamente ao lado da dela. O consultório é de dentista, né? Isso, eu sou cirurgiã dentista. E ela era, no caso, obstetra. Obstetra e ginecologista. Isso. E aí ela já tinha minha anamnese, meu prontuário, porque eu já havia tido um filho com ela. No dia que eu tive alta, a enfermeira veio e me deu alguns comprimidos para que eu tomasse antes de sair. E aí não te disse quais eram os comprimidos? Não me disse quais eram. E aí eu tomei, só que depois que eu tomei, eu falei assim, fulana, pra enfermeira, né? Eu falei assim, por que eu tomei esse terceiro que eu não tomei ontem? Qual é esse remédio?
Há um momentinho que eu vou ver. Quando ela me disse o nome do princípio ativo do medicamento, era um antibiótico que eu, que tenho alergia à penicilina, poderia ter uma que a gente chama de alergia cruzada, né? Ter uma anafilaxia, um choque anafilático ali. Eu falei assim, olha, pelo amor de Deus, eu sou alérgica, provavelmente eu sou alérgica a isso. Você chama o médico, se eu estiver caída aqui, tem que fazer uma traqueostomia, fazer uma coisa, porque eu não posso morrer. Bom, graças a Deus, eu tomei o comprimido e não tive nada. Aí ela entrou em contato com a médica, que já estava fora do hospital, e a médica me ligou, e aí, Cláudia, tá tudo bem? Poxa, você me desculpa, mas é que na pressa, enfim. Ela saiu, e como eu faço parte dessa área, eu também tenho certeza absoluta de que ninguém, em profissão nenhuma, erra porque quer. Eu vou dar o antibiótico para fulana, ou eu vou botar uma prótese de silicone porque eu quero prejudicá-lo por isso. Não é. Somos todos seres humanos e somos passíveis de erro. E é a partir do erro que a gente melhora. Bom, aí fui para casa. 4 dias depois, eu comecei a sentir uma dor no meu abdômen, uma queimação e febre, uma febre baixa. No dia seguinte, eu já telefonei para ela. Doutora fulana, eu tô com uma dor forte no meu abdômen, apresentei febre à noite e eu não conseguia nem me esticar, ficar numa postura correta. Ela disse assim, olha, pode ter sido alguma indigestão, algum problema, você faz uso de um medicamento para dor. Comecei a fazer uso do medicamento para dor. E a dor evoluindo sempre para uma piora. A febre foi ininterrupta. Eu tive febre todos os dias a partir desse dia. E eu ligava para ela diariamente. Chegou o dia de eu ir ao consultório dela para remoção de sutura. E eu disse assim, fulana, eu preciso ir aí, porque hoje... Ela disse assim, olha, eu não vou poder te atender, porque eu tenho outro compromisso. Suponhamos que fosse numa sexta, porque isso já tem 22 anos. Venha na segunda que eu removo a sua sutura. Aí eu fui, na segunda-feira, saía da incisão da cesariana do corte, saía a secreção. Ela foi, removeu a sutura, apertou, drenou bastante. Ela disse assim, olha, você provavelmente vai melhorar. Voltei para casa, continuei com febre, com dor abdominal e evoluindo para uma piora, inclusive postural. Aí, pelo telefone, fulana, olha, eu tô com muita dor. As minhas fezes já estão com um odor muito desagradável. Ela disse assim, olha, excesso de vitamina, você corta a vitamina, porque pode ser por causa disso. Eu cortei a vitamina e a dor e a febre persistindo. E eu ligando para ela. Aí ela pediu que eu fizesse um exame de sangue, hemograma completo, pediu também exame de urina, EAS. Aí a contagem de leucócitos, que são células que definem uma infecção, elas estavam de maneira como se não houvesse nada. Ela entrou com antibiótico para tratar uma provável, isso dentro da leitura dela, né, de quadro infeccioso através de um exame de urina, para tratar essa infecção urinária que não existia. Tomei o antibiótico. Meu filho começou a ter problemas intestinais por conta do antibiótico ser excretado no leite materno. Eu parei de amamentá-lo. Aí a infecção urinária que não existia, não houve resultado do antibiótico porque ela não existia. E como eu comecei a tomar muito anti-inflamatório para acabar com as dores que não acabavam nunca, eu comecei a desenvolver um quadro alérgico por conta de bronquite. Aí ela virou para mim e disse assim, olha, Cláudia, o seu problema agora é pulmonar, a gente vai tratar o pulmão. Aí começou a tratar o pulmão, não era o pulmão. Bom, agora como você parou de amamentar, é mastite. Eu falei assim, olha, mas o meu seio, ele não está inchado, ele não está vermelho, eu não estou com leite empedrado, eu acredito que não seja isso. Pode comprar uma bombinha, porque como o João Gabriel parou de mamar, o problema é mastite. Eu comprei a bombinha, botava a bombinha e eu não melhorava. E nisso, como eu faço, assim, a gente quando tem um entendimento maior sobre o assunto, a gente começa a ficar com muito receio do que pode vir a acontecer. E aí eu ligava todos os dias para ela, até para eu poder passar o meu quadro clínico para ela. Até que teve um dia, numa sexta-feira, e aí eu tenho certeza que foi sexta-feira, ela virou assim e disse assim, Cláudia, eu quero que você entenda que eu tirei o final de semana para viajar e não vou atender as suas ligações. Eu vou te passar o telefone de uma outra médica que me substitui nesses casos e qualquer coisa você liga para ela. Aí eu telefonei para tal médica que ela veio me deixar do número. Eu telefonei para a médica. Quando ela atendeu a minha ligação, ela disse assim, você que é a Cláudia, né? Uma enciclopédia de febre.
Aí, quando eu escutei aquilo, eu achei muito estranha a conduta dela, a postura dela. E aí, eu resolvi não telefonar mais. Só que, nesse período todo que eu tô falando para vocês, que foi um período de 20 dias, o meu marido trabalhava na Marinha, ele já havia embarcado. E aí, meus pais disseram o seguinte: nossa, a gente vai levar você para verificar o que está acontecendo. E eles me levaram num médico que era, assim, cuidava da família, né? Quando eu cheguei ao consultório dele, eu já não sabia, nesse período de 20 dias, eu comecei a não saber se eu tinha filho, eu comecei a não saber meu nome, em que ano eu estava, em que dia eu estava conversando bem com vocês, eu começava a chorar do nada. E minha mãe falou assim: Cláudia, por que você está chorando? Eu falei assim: não sei, eu tô sentindo vontade de chorar. Ela falou assim: você já amamentou João Gabriel? Porque minha mãe nem sabia até então que eu havia parado de amamentar. Eu falei assim: quem é João Gabriel? E aí eles começaram a ficar preocupados por conta dessa minha piora. Eu fui a esse médico, por todo o meu abdômen ficou muito grande, parecia que eu era uma parturiente, assim, entrando para ter o bebê. Resumindo a história, eu tive um abscesso subaponeurótico, onde estavam envolvidos intestino, bexiga, útero e ovário. Por quê? Como é que você chegou a esse diagnóstico? Porque eu fui... Aí, nesse médico que eu fui, ele disse assim: Cláudia, eu acredito que você esteja com abscesso, porque ele me examinou, me solicitou uma ultrassonografia. Peraí, Cláudia, antes desse 22 dias depois, sei lá. 22 dias depois eu já estava internando para operar de novo. Pois é, porque você até então não fez nenhum exame para avaliar quais eram. Não, eu só fiz o hemograma completo. O infecção, exame de né? urina. Isso. E aí eu fui tratada. Exame de imagem nenhum nesses 22 dias? Não, nenhum nesses 22 dias. Aí ele disse assim: olha, eu vou te encaminhar para fulano de tal, que ele é especialista nisso. Aí eu fui direto para o consultório dele, na zona sul do Rio de Janeiro. E ele disse assim: Cláudia, a gente vai ter que investigar direitinho, muito provavelmente você vai ter que operar de novo e você vai internar agora. Fui para o mesmo hospital que eu tive meu filho. E aí, graças a Deus, primeiramente, a equipe médica, eu fiz uma lavagem abdominal através da videolaparoscopia. Fiquei mais de 4 horas. Terminada a lavagem, olha, só para vocês terem noção que eu tenho em casa, eu trouxe aqui para ver o absurdo que é. Isso daqui foi o que... Não foi esse, mas é uma coisa igual a essa aqui, ó. Que foi deixada no meu... Quem está vendo a gente pelo live do Facebook que absurdo, Rádio Globo, pode observar. Ó, a Cláudia está mostrando um pano, mais ou menos o tamanho de um pano de prato. Isso aqui é uma fralda, feita uma fralda, dupla ou tripla camada, que se usa, não sei nem se usa atualmente, mas se usava. Foi o que eu falei no início, eu tenho certeza absoluta que ela ou a equipe não deixou isso aqui porque quis. Agora, o médico... ele tem a obrigação de chegar para o instrumentador e contar, porque isso é de praxe, deve ser feito, contar quais os instrumentais que entraram na cirurgia, quantas compressas de gás entraram na cirurgia, e antes de você fechar o paciente, contar para ver se estava tudo ali. O meu filho nasceu num domingo, e eu entrei em trabalho de parto, mesmo sabendo que eu faria uma cesariana, ainda cheguei no hospital, tive que aguardar um pouco, porque ela e o segundo cirurgião, que era o marido dela, eles estavam vindo de um churrasco. Quer dizer, eu não sei te dizer também se foi a pressa de sair. O que eu acho muito importante mesmo colocar é que foi o que ela falou, me perdoe, eu esqueci seu nome. Karina falou, que é o corporativismo médico, que existe, que é muito grande. Ela tinha consultório ao lado do meu. Eu encontrava com ela no elevador... Ela olhava para frente, nunca telefonou para mim para saber como eu estava. Depois da cirurgia, depois de você tirar esse pano de dentro de você e começar a melhorar, você não teve uma conversa com ela? Não, eu tentei falar com ela. Eu confesso que todo mundo assim que me rodeava, as pessoas que iam me visitar, pacientes que ligavam para mim, minhas primeiras assim: olha, Cláudia, foi muito grave.
você precisa acionar juridicamente essa profissional. E como eu trabalho com isso, ninguém aqui vai errar numa cirurgia de um terceiro molar ou de uma plástica periodontal. Eu corro esse risco porque eu sou profissional e trabalho com isso. É óbvio. E aí eu pensava assim, eu tenho certeza que ela não fez isso para me prejudicar. Mas a postura dela e até do marido dela, que foi o segundo cirurgião que participou da minha cirurgia, foi uma coisa tão complicada. Primeiro porque o médico que me operou, que fez a remoção disso aqui que vocês estão vendo, ele a conhecia e ligou para ele e disse assim, olha, fulano, eu operei tua paciente, o caso dela é muito grave, ela sobreviveu por sorte. Ele chegou para mim no dia que me deu alta, ele disse assim que é maravilhoso, 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 maravilhoso. Ele chegou com uma fita cassete para mim e disse assim, isso aqui é para você. Quando você estiver melhor, é para você assistir e para você decidir o que você quer fazer. Até então, eu não estava entendendo o que ele queria dizer com aquilo. Ele disse assim para mim, olha, Cláudia, eu poderia dizer para você e pegar todos os louros do seu caso, mas você sentou, foram exatamente essas as palavras dele, você sentou no colo de Cristo e ele devolveu você, eu não consigo entender por quê. Mas aí, Cláudia, é isso que eu tô falando. Você sabe que, no meu caso, teve uma situação parecida, porque a minha cirurgia foi por videolaparoscopia também. Então, eu tirei a vesícula por videolaparoscopia. E eu tenho o vídeo da remoção da vesícula. E eu, como gestora de saúde, eu sabia, e como eu trabalhei em medicina diagnóstica, eu sabia, e a maioria das pessoas que são leigas, que não trabalham na área de saúde, não sabem que elas têm direito ao órgão delas. Durante 3 meses, eu cuidava do banco de órgãos dos laboratórios de medicina diagnóstica que eu trabalhava, era uma das minhas obrigações. Então, no hospital, eu já sabia, porque minha família é leiga e discutia comigo, falava assim, você tá louca, ele fez certo, ele salvou tua vida. Eu falei assim, gente, para, este cara quase me matou, vocês não estão entendendo, ele não quase me salvou. Então, as pessoas não entendem exatamente o que está acontecendo. Ela tinha essa consciência porque ela tem uma formação, mas as pessoas em geral não têm. E aí eu pedi o meu órgão no hospital, eu liguei da coisa, eu pedi, eu quero o meu órgão. E aí eles me entregaram a minha vesícula e eu pedi para minha mãe, leva para anatomopatologia no Fleury, no Salomão, enfim, nos lugares que eu tinha trabalhado, porque eu quero checar isso daqui, se realmente eu tô louca ou eu tenho razão. Enfim, levaram. E realmente não tinha necessidade pela anátomo de ter feito aquela cirurgia. E eu tenho o vídeo, como no seu caso, eu tenho o vídeo da videolaparoscopia. Depois disso, ainda para convencer meus familiares, depois que eu tive alta, depois de tudo isso, eu fui no consultório do Bambambam da Gastro. Ele chamou 2 outros médicos. Eles viram o filme da minha videolaparoscopia, do meu órgão. E eu vou repetir aqui as palavras que eles falaram. Sua vesícula está visivelmente rosa, rígida e saudável. Ou seja, e eles se entreolharam e falaram assim, sabe? E o cara, esse outro médico, é reconhecidamente conhecido. E aí você pede para um médico desse escrever um relatório do que eles visualizaram e com os anatomopatológicos e tudo lá, ninguém quer arrumar inimizade. Ninguém põe a mão no fogo. Eu queria ouvir agora, a Evelyn Moraes pode trazer pra gente os comentários das pessoas que estão nos ouvindo e que estão querendo participar do programa também. Evelyn, o que é que o pessoal conta? Olha, Léo, muita gente participando aqui no Facebook da Rádio Globo. Lembrando que você, se quiser assistir a gente ao vivo, tem que entrar no Facebook da página da Rádio Globo, que é o www.facebook.com/Rádio Globo Brasil. Registrar, então, a participação da Dora Carvalho, adoro o Léo Jaime, e esse assunto é muito pertinente. O Paulo André, ótimo programa, Léo, te adoro. O Antônio Cunha, o Isaac Pedrosa, ouvindo direto do México. Vanderlei Roberto da Silva Jaú. Selma Cristina também participando com a gente.
Chagas Nonato, C. Roberto Santana, Ana Luzia, Catiele Silva. Tá bombando, Léo. Valdilene Nunes, Raimundo Félix Silva. É bom a gente falar o nome de todo mundo, o pessoal pede, né? Manda um abraço pra mim. O Moura Moura, Neuziana Souza, Eunice Barbosa da Silva, o Ailton Cipriano, Maria Socorro, Léo Miguel, Cátia Brito e a Andréia Rosa fazendo aqui uma pergunta. Ela falou, como foi falado no programa, muitas vezes a formação do médico é feita através de faculdades que nem deveriam oferecer tal curso. Não seria uma peneira haver uma prova ao final do curso para habilitá-lo como médico, como acontece com advogados que só podem exercer sua função depois de passar numa prova da OAB? Acho que o doutor Carlos Alberto pode responder essa pergunta. Existe a residência, não é isso? Nós temos a residência, a pós-graduação, são cursos de formação. Tem hospitais que são habilitados para residência médica, serviços para residência e outros para pós-graduação. Eu trabalho no serviço que foi criado pelo professor Ivo Pitangui. Sou professor assistente lá, hoje está presidido pelo Dr. Francesco Mazzaroni. E a nossa preocupação muito grande é exatamente transmitir aos pacientes, porque técnica operatória você ensina e o sujeito aprende. Agora, o que fazer com essa técnica, quando aplicar, quando negar a cirurgia, como se comportar com o seu paciente, isso realmente são coisas que ou o indivíduo já nasce com a índole, uma boa índole, ou ele vai se comprometer. Mas, doutor, lá na Ordem dos Músicos, eu, quando quis me profissionalizar como músico, eu tive que pegar um instrumento, ir para uma banca de cabecinhas brancas, de gente muito sábia e muito experiente, e mostrar que eu sabia tocar um instrumento e que eu sabia ler uma partitura. Eles me davam a partitura e eu tinha que solfejar ali. Esse tipo de atividade, pegar um cirurgião residente, sei lá, e juntar uma turma e falar, agora, vamos lá, e observar uma cirurgia, para aí sim dizer, você está pronto? Isso existe? Eu vou pedir para que o senhor responda no próximo bloco. Vamos pro break, continuamos com o nosso papo sobre erro médico aqui no Papo de Almoço, aqui na Nova Rádio Globo. Daqui a pouco a gente volta. Papo de Almoço. 5 cabeças, 1000 assuntos. Papo de Almoço. Hoje, com Léo Jaime. Rádio Globo.